Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estou hoje aqui trabalhando na minha casa, depois de um feriado prolongado de carnaval, estou preparando material para um cliente para amanhã e tocou meu telefone, era um amigo meu que é um cabeleireiro que está mudando de cidade, ele vai trabalhar agora numa outra cidade, portanto vai contrair uma relação de trabalho com um outro salão e ele me perguntava qual era a melhor maneira de firmar esse contrato, se era através de um MEI ou se seria melhor ele se enquadrar como um profissional autônomo. Aí eu resolvi dar uma parada no meu trabalho aqui para gravar esse vídeo, porque essa é uma questão que vira e mexe alguém me pergunta. Embora seja uma questão relativamente simples, mas não é de conhecimento de todos. E você? Você sabe a diferença entre o MEI e o profissional autônomo? Se não, fica comigo aqui nos próximos minutos que eu vou te ajudar a compreender e ajudar você a fazer as melhores escolhas. Se você não me conhece, é a primeira vez que você está por aqui, eu sou o Feijó, eu sou consultor empresarial, eu trabalho com gestão de salões de beleza já há mais de 12 anos e dentro dessa trajetória tenho passado por bastante aprendizado também, assim como você. Antes de ir ao centro da conversa, acho que vale a pena a gente lembrar que até bem pouco tempo atrás, até 26 de janeiro de 2017 agora, antes da lei chamada Lei do Salão Parceiro, ou a Lei 13.352, que você pode pesquisar aí, todas as relações de parceria que se davam entre profissionais de beleza e salão, estou falando de cabeleireiro, manicure, esteticista, massagista, ou seja, entre o salão e os profissionais, se dava de uma maneira à margem da lei. Na sua grande maioria, você não tinha uma carteira profissional envolvida, você não tinha uma relação empregatícia. Embora você tivesse acordos verbais, embora você tivesse contratos muitas vezes firmados, isso estava à margem da lei, porque a única lei que regia esse mercado é a lei que rege todos os outros, que é a CLT. Porém, essa lei veio para criar uma exceção, entendendo que havia interesse tanto dos profissionais quanto dos donos de salão do compartilhamento de receita. Quer dizer, nós nos juntamos, você junta a sua mão de obra, eu junto minha infraestrutura para dar a melhor condição de prestar um serviço para o nosso cliente. Então, o cliente é nosso, não é meu, nem seu. Então, ele é nosso. O cliente vem, né, todas as atividades de recepção, de estoque, limpeza, segurança, essas coisas, é da responsabilidade do salão e a prestação de serviço, a competência de prover o melhor serviço fica a cargo daquele profissional. A partir daí concebe-se uma parceria onde existe dois participantes nesse contrato. Um que é uma pessoa jurídica, que é o salão, e o outro que é uma outra pessoa jurídica, que é o profissional. Bem, isso de alguma maneira já responde metade da questão. Veja, quando nós falamos de um profissional autônomo, nós estamos falando de uma natureza jurídica que é de uma pessoa física, portanto, alguém que tem CPF. Quando nós falamos de MEI, nós estamos falando de uma empresa, um microempreendedor individual. Apesar de tanto um caso quanto o outro serem profissionais capazes de trabalhar por conta própria, no caso do profissional autônomo, trata-se de uma pessoa física, alguém que presta esse serviço para um consumidor, para uma outra pessoa. No caso do MEI, eu posso ter uma relação de prestação de serviço direto para o consumidor final ou em parceria com o meu salão. Então, Feijó, como é que eu posso estar dentro da legalidade? Como é que eu posso tributar os meus ganhos? Como é que eu posso me beneficiar disso? A primeira coisa que a gente precisa entender é o seguinte: a relação de trabalho entre salão e um profissional autônomo deve ser de forma eventual, para aquelas atividades que são exclusivamente eventuais. Atividades eventuais são aquelas que não fazem parte do objeto, né, da principal atividade do salão de beleza. Então, se você precisar de um profissional autônomo, que seja um calheiro, alguém que vá lá fazer manutenção no seu telhado, ou alguém que vá fazer um serviço de transporte para você. Então, sim, neste caso, você pode contratar eventualmente um profissional desse. Para isso, este profissional autônomo precisa emitir um recibo de profissional autônomo chamado RPA para a sua empresa. É indo à prefeitura emitindo um recibo de profissional autônomo, um RPA. Essa é a maneira
correta de se fazer. Todo profissional liberal precisa, todo profissional autônomo precisa emitir sempre recibo? Não necessariamente, mas dependendo da sua renda, se ele precisa sim para estar dentro da legalidade, é fazer o seu imposto de renda. E dentro do seu imposto de renda, ele será tributado como pessoa física, ou seja, dependendo do ganho dele, possa variar aí de 15% a 27,5%, ou seja, mais de um quarto do seu ganho. Este é um grande primeiro impacto que o profissional autônomo sofre. Com relação à tributação na MEI, ocorre de uma maneira bastante diferente. Ele vai fazer isso através da emissão de uma nota fiscal de serviços, ok? Neste caso, como funciona a tributação no MEI? Ela é muito menor do que a tributação no caso do profissional autônomo. A tributação através da nota fiscal se dá da seguinte maneira: para os dias de hoje, o valor máximo que você vai pagar mensalmente é R$ 52,85. De onde vem esse número? 5% do salário mínimo você recolhe a título de INSS, ou seja, você recolhe para a Previdência para poder se beneficiar dos direitos da Previdência Social. R$ 1 você paga para o Estado, caso haja algum tipo de mercadoria que você compra e revenda. R$ 1. E R$ 5 você paga para a Prefeitura a título de ISS. Isso tudo numa única guia que você entra no portal do empreendedor e vai lá, emite o boleto e recolhe. R$ 52,85 por mês. Só isso, Feijó, só isso. Mas até onde eu posso fazer isso? Isso, obviamente, se o seu rendimento não ultrapassar os R$ 5.000 mensais. Isso se o seu rendimento não ultrapassar os R$ 60.000 por ano. Se você tem uma produtividade alta e você começa a ultrapassar esse limite, existem outros caminhos, outras alternativas. Nós podemos pensar em enquadrá-lo como uma microempresa. Uma microempresa individual, você pode se beneficiar pelo Simples, você terá uma tributação também em cima do seu faturamento, algumas outras obrigações legais, mas ainda assim será muito menor do que a tributação como se você fosse uma pessoa física, tá certo? Bom, essa é a primeira grande diferença. Tá, Feijó, mas não caracteriza vínculo empregatício isso? Não. O que caracteriza vínculo empregatício perante os olhos da CLT são basicamente três elementos que a gente pode lembrar aqui, né? Um que é a pessoalidade, ou seja, você é a pessoa que tem que estar lá, você não pode mandar ninguém no seu lugar. A subordinação é o segundo elemento, ou seja, você responde para alguém, se há subordinação ou se há pessoalidade, ou se há habitualidade, ou seja, se você tem horário para cumprir, dias da semana para cumprir. Esses são os três principais. Existem outros fatores que caracterizam o vínculo empregatício. Mas isso perante a CLT. Quando nós estamos falando de um contrato de parceria, como nós estamos falando da lei do salão parceiro, isso tudo está descartado, porque agora a nova lei prevê essa situação. Mas, Feijó, e se eu tiver como profissional autônomo? Sim, se você tiver como profissional autônomo, você corre o risco de, sim, estar caracterizando o vínculo empregatício, porque, na verdade, o profissional autônomo ele se presta a atividades eventuais. Feijó, e quais são os direitos que isso me traz? Qual a diferença entre um e outro? Bem, vamos falar primeiro de direitos trabalhistas, né? No caso de profissional autônomo, se você é um profissional que presta serviço de forma eventual, obviamente que você não tem uma relação de trabalho ali, uma relação empregatícia ali. Então não há 13º, não há férias, não há FGTS a ser recolhido e nem a ser resgatado. Você concorda? Você, na verdade, emite um recibo e em cima desse recibo você vai fazer, com esses valores você vai fazer a sua declaração de renda e será tributado como uma pessoa física normal, tá certo? Quando nós estamos falando como MEI, também nós estamos falando de um profissional que trabalha por conta própria.
Então também não há direitos trabalhistas, também não há 13º, também não há férias. Mas há outros benefícios aí relacionados àquilo que se recolhe. Então, exemplo disso é a aposentadoria por idade, a licença maternidade, auxílio doença, caso você precise se afastar por algum motivo. Então, quem arca com tudo isso é a Previdência, uma vez que você vem recolhendo periodicamente a sua taxinha lá de R$ 52,85 por mês, tá certo? Bom, eu preciso me vincular a algum sindicato, Feijó? Sim, ficou estabelecido em lei que a entidade de classe, ou seja o sindicato trabalhista ou o sindicato patronal, devem homologar, ou seja, devem dar ciência deste contrato de parceria que existe entre as partes. E esse contrato ele tem algumas regrinhas ali de como ele deve ser feito, justamente para que o sindicato possa fazer essa homologação sem problemas. Então, resumindo, profissional autônomo, pessoa física, serviços eventuais, não pode ser parceiro. Microempreendedor individual, pessoa jurídica, atividade fim, contrato de parceria, pode ser parceiro. Está respondida a sua pergunta, meu amigo Cláudio, que me ligou. Se você quiser saber um pouco mais, deixa seu comentário, pergunte sua dúvida, terei imenso prazer em recebê-lo e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço para você.